Muito bem, boa noite. Como que você está? Como está passando aí a sua semana? Que bom que você está aqui na casa de Deus nessa noite para ouvir a voz dEle, para louvar o nome dEle. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, como já está sendo. Queria cumprimentar também aqui os nossos queridos que estão nos assistindo pela internet. E nessa noite vocês podem perceber que eu estou bem acompanhado aqui, né? Com a Paula Orling. Nós estamos num mês onde os cultos de quarta-feira serão cultos especiais. A gente tem aqui na igreja, nós temos aqui na igreja dois clubes, o clube de aventureiros e o clube de desbravadores. Os aventureiros são ali mais para aquela idade de 6 a 9 anos, as crianças, e os adolescentes, juvenis, participam do clube de desbravadores, de 10 a 15 anos. E nós vamos ter os próximos cultos dirigidos aqui por eles. E hoje nós vamos fazer um sermão aqui diferente com a Paula, como serão os próximos 3. A primeira parte, vocês vão ter aqui sempre a presença de um desbravador, e ele vai fazer aqui a primeira metade do sermão, e depois um dos pastores vai estar aqui finalizando com a segunda parte. E nessa noite a gente tem o privilégio de ter ela aqui, e esses próximos momentos a gente vai ter aqui com ela. Depois eu volto para fazer a segunda parte. Que Deus abençoe, Paula, que Deus te use. Boa noite, seja bem-vindo à Casa de Deus. Também, boa noite, seja bem-vindo àqueles, tanto que estão aqui pessoalmente, quanto os que estão conectados conosco através da internet. Nós, dos clubes de desbravadores e aventureiros, estamos, como o pastor já disse, participando de um projeto chamado Clubes em Adoração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem do livro de Jonas. Esse livro muitos de nós já conhecemos desde crianças, principalmente pela história do profeta que fugiu de Deus e acabou sendo engolido por uma baleia. Mas hoje nós vamos falar de um personagem que não é muito conhecido. Inclusive, o nome dele não aparece nas Escrituras. Para isso, eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, dos versos 1 ao 10. Mas antes de ler, vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida. Senhor, obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Por favor, que nós possamos ler esse texto e possamos entendê-lo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez, com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram em jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de sacos. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Bom, nessa cidade de Nínive governava um rei. Esse rei fazia as coisas que não eram certas diante dos olhos de Deus, e as pessoas da cidade, consequentemente, também seguiam os caminhos errados. A Bíblia diz, em Jonas 1, verso 2, que Deus pediu a Jonas que fosse até a grande cidade dos assírios, Nínive, e falasse contra a cidade. A maldade dos ninivitas tinha chegado aos ouvidos do rei, de Deus.
a maldade do rei e dos ninivitas tinha chegado aos ouvidos de Deus. E não era para menos. Os assírios dominaram Israel e muitos outros povos naquela época. E eram conhecidos por sua crueldade e por tratarem muito mal aos povos que venciam. As pessoas dessa cidade eram como grãos de pipoca, duros, difíceis e maus. Eles mentiam, roubavam, falavam palavras feias, maltratavam seus companheiros e desagradavam a Deus com suas maldades. Foi nessa época que Deus pediu que um homem fosse até a capital, Nínive, e avisasse as pessoas que o seu comportamento não estava sendo tolerado por Deus. Aquele homem, Jonas, com medo de ser maltratado, acabou não indo e fugindo de Deus. Mas não é possível se esconder de Deus. E Deus o encontrou. Como diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus encontrou Jonas e convenceu-o a ir até Nínive. Essa cidade era tão grande, como diz na Bíblia, que precisava-se de 3 dias para percorrê-la totalmente. E durante 40 dias, Jonas ficou andando durante essa cidade e dizendo, arrependam-se, e porque a cidade será destruída. O rei de Nínive tinha um coração muito duro e gostava de fazer coisas erradas. Mas ele acreditou na mensagem de Jonas. Ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Deixou de fazer as coisas más que fazia. E mais, ele mandou que todas as pessoas da cidade, tanto as pessoas quanto os animais, fizessem a mesma coisa. E se cobrissem com panos de saco e se sentassem em cinzas. Ele se ajoelhou, pediu perdão a Deus e disse assim. E os versos 6 a 9 do livro de Jonas, capítulo 3, dizem o seguinte. O rei levantou-se do seu trono, tirou um manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. E mandou a seguinte mensagem. Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone seus pecados. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Depois daquele dia, o coração do rei foi transformado por Deus. E não era mais duro. Agora ele fazia o que era certo diante de Deus. O temor do Senhor contra o rei e contra a cidade foi deixado de lado, pois o rei deixou seu orgulho para trás e foi humilde. Ele deixou o seu orgulho de lado, passou a não comer, deixou de comer suas comidas reais, as suas roupas de rei, ele passou a usar roupas de pano grosseiro e se humilhou diante do rei do universo. Agora ele estava mudado, como é uma pipoca estourada. Antes ela é dura, insensível, mas agora ela é algo muito mais diferente, foi totalmente transformada. É muito mais interessante. Não apenas o rei, mas todo o povo mudou os seus comportamentos e passou a seguir a Deus. E por isso, Deus poupou a cidade de Nínive. 120.000 pessoas foram poupadas porque o rei fez a escolha certa. Na verdade, nessa história, nós podemos tirar 5 lições básicas. A primeira é, um líder ele pode interferir em muitas pessoas nos seus comandados. E, nesse caso, a maldade do rei, talvez tenha, por causa da maldade do rei, talvez seja por isso que muitas pessoas eram más naquele lugar. Assim como nós, os nossos líderes também estão sujeitos a cometer erros. Em vez de a gente criticar os seus erros ou imitá-los, nós deveríamos orar por eles, para que assim, como rei de Nínive, as nossas vidas também possam ser transformadas. Também nós devemos focar as mensagens de Deus. O amor de Deus é sempre maior do que todos os nossos fracassos. Ele sempre envia mensagens para nós. E essas mensagens podem vir através de algumas formas. Podem ser através de uma Bíblia, podem ser através de eventos que acontecem no nosso dia a dia,
ou também podem ser pessoas que são enviadas por Ele para com esse propósito, nos mostrar alguma coisa. Outra lição que podemos ter é que a humildade leva à mudança das atitudes. Assim como o rei de Nínive, que deixou toda a realeza, todo o seu luxo e se humilhou diante de Deus, nós também devemos nos esvaziar de nós mesmos e aceitar as orientações de Deus para a nossa vida. Quando nós deixarmos Deus nos conduzir, não apenas a nossa vida será transformada, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus ficou muito feliz com a mudança dos ninivitas e por isso não destruiu a sua cidade. Se nós deixarmos Jesus transformar o nosso coração, seremos perdoados, assim como o rei de Nínive foi. Obrigado, Paula. Obrigado aí, Clube de Desbravadores também. Eu estou vendo que eles estão aqui representando, né? Todo o clube. E eu tive acesso à mensagem que a Paula trouxe para vocês. E eu fiquei pensando em uma palavra que pudesse, digamos, resumir a história do rei de Nínive, do povo de Nínive. A história de Jonas, né? Na verdade, tem muitas lições, como a Paula bem frisou. Mas para mim a palavra central em toda essa história, não sei se para você também isso ficou bem claro, mas para mim sim, é a palavra arrependimento. Essa palavrinha que a gente usa tanto e que é tão importante no contexto, né, da palavra de Deus, da Bíblia, do Evangelho, arrependimento. Às vezes a gente confunde um pouquinho o significado e também às vezes chega até a pensar que isso não é tão importante para nós ou para mim. Eu não sou tão ruim assim. Eu não tenho tantos pecados assim. Mas eu queria, na segunda parte aqui da nossa mensagem dessa noite, entrar um pouquinho no significado dessa palavra, arrependimento. Pensando aqui nessa base que a Paula lançou para nós, essa história tão linda desse rei que se arrependeu e toda uma cidade inteira de mais de 120 mil pessoas também se arrependendo atrás do chamado de Deus para esse povo se arrepender. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: o que é arrependimento? Se você fosse me dar uma definição, se você fosse me explicar o que é arrependimento, o que você diria? Eu fui buscar no dicionário da língua portuguesa e eu encontrei a seguinte definição: arrependimento significa pesar ou lamentação pelo mal cometido, compunção, contrição. Então, essa definição do dicionário leva mais para o lado do sentimento, tristeza, pesar por algo errado que fez. Agora, é interessante que a Bíblia, ela aprofunda um pouquinho mais e explica melhor para nós o que seria o arrependimento bíblico que Deus quer para mim e para você. Existem duas palavras na Bíblia que são usadas para essa palavra portuguesa arrependimento. Duas palavras gregas, na verdade. A primeira delas é a palavra metamelomai, uma palavra grega que é usada no Novo Testamento e na Bíblia hebraica, traduzida, né, para o grego, a Septuaginta, é uma antiga versão. Todas as vezes que aparece arrependimento, aparece metamelomai, ou a segunda que eu já vou explicar. Essa primeira, metamelomai, para você decorar bem, ela tem um sentido parecido com o do dicionário. Seria mais ou menos assim: mudança de sentimento, mudança de sentimentos em decorrência do ocorrido. Em alguns lugares é usado como sinônimo de tristeza. Então é um sentimento assim que toca o coração, que rasga o coração por causa de algo errado que foi feito. Certo? Então, esse é um dos significados bíblicos dessa palavra arrependimento. É usado, por exemplo, lá em Gênesis 6, verso 6.
Vocês lembram o que está escrito em Gênesis 6, verso 6? Lá conta a história do dilúvio, lembram? E diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Nesse verso, Gênesis 6, verso 6. Bom, tem uma outra parte na Bíblia que diz que Deus não se arrepende. Mas essa palavra aqui em Gênesis 6, verso 6 é metamelomai, que significa tristeza pelo ocorrido. Deus criou o ser humano e ele era lindo e perfeito. Deus inclusive deu um suspiro, nossa, ficou muito bom. Mas depois que ele viu toda a maldade acontecendo, depois que ele viu os caminhos tortuosos que o ser humano escolheu, Deus sentiu tristeza, uma tristeza profunda por ver aquilo que tinha saído das mãos dele tomar um rumo diferente. Esse é o arrependimento de Deus. É um arrependimento de lamentação pelo mal, pelo ocorrido, pela situação. Simplesmente tristeza, um sentimento por alguma coisa que fugiu ao controle dele. Mas existe uma segunda palavra, e essa sim é a palavra mais usada na Bíblia, principalmente quando tem a ver com o ser humano, comigo e com você, que é a palavra metanoel, ou metanoia. Metanoia, vocês já devem ter ouvido falar esse termo, ele está na moda, aí quando se fala em missão, em missiologia, metanoia. E essa tem um sentido um pouco diferente. Na verdade, não tem a ver muito com sentimento, tem a ver com mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de ponto de vista. Eu entendia assim, eu acreditava assim, eu seguia nessa direção, agora eu percebi que aqui não é tão legal, que aqui não é o certo, eu descobri um novo sentido. É uma mudança de pensamento, é algo mais racional, é algo mais aqui que toca a mente e faz a pessoa sentir vontade de ir numa outra direção. Mudança de propósito. Essa sim é a palavra usada quando Deus pede para nós nos arrependermos. Por exemplo, lá em Mateus 3, verso 2, você tem esse pedido: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Então, o arrependimento bíblico, ele não tem muito a ver com tristeza, com simplesmente um sentimento ali por causa de algo que deu errado. Tem a ver sim com uma mudança de paradigmas, de pensamento, de conduta. Inclusive, essa é a palavra metanoia, que é usada quando fala que Deus não se arrepende. Por exemplo, lá em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que se arrependa. Aí sim a palavra é mudança de pensamento, porque Deus é perfeito, os seus propósitos, seus desígnios são perfeitos, então não há por que ele se arrepender. Agora, nós que vivemos num mundo de pecado e que nascemos muitas vezes num contexto, muitas vezes não, todos nós nascemos num contexto de pecado e temos essa tendência de fazer o mal, observamos as pessoas à nossa volta fazendo mal, nascemos com um pensamento programado a fazer o mal. Deus diz: olha, você precisa se arrepender, você precisa mudar os teus conceitos. Então, na Bíblia a gente encontra alguns exemplos desses dois tipos de arrependimento. O primeiro que eu citei, aquele mais sentimental, a gente encontra lá na história de Judas. Lembram de Judas? Lá em Mateus 27, verso 3, eu estou citando só os textos, são vários, você pode anotar depois para estudar um pouco melhor. Mas lá em Mateus 27, verso 3, fala do arrependimento de Judas. Ele traiu Jesus, deu ali as moedas, e quando percebeu a burrada que ele tinha feito, a Bíblia diz que ele ficou com o coração muito pesaroso. E depois disso, tocado de forma tão profunda por aquele sentimento ruim, aquela tristeza tão amarga, ele foi lá e tirou a própria vida. Simplesmente sentimento, simplesmente tristeza. Não houve mudança de pensamento, foi só um desespero sentimental pelo erro que ele tinha cometido. Mas a gente encontra uma outra história também que explica para a gente, exemplifica o arrependimento que Deus quer de nós, que é a história do filho pródigo, lá em Lucas 15, 16 a 20. A gente tem narrado, nós temos narrado lá o momento em que o filho pródigo se arrependeu. Você lembra? A Bíblia diz que ele estava comendo ali a comida dos porcos, depois de ter desperdiçado todo o dinheiro que ele tinha recebido de herança,
Depois de ter dito para o pai, olha, quero que você morra, me dá a minha herança, porque para mim você está morto já. E ter perdido tudo, e estar lá agora na lama, junto com os porcos. Coisa mais humilhante que poderia acontecer por um judeu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Usei esse termo, exatamente esse termo, ele caiu em si. Como se até aquele momento ele estivesse num estado de insanidade, loucura. Mas em um momento, por causa de toda aquela situação, ele acordou. Algo aqui dentro da mente dele mudou. E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o meu pai. E ele ensaiou um discurso, eu vou pedir para o meu pai, me recebe como um dos teus trabalhadores, eu vou trabalhar agora para pagar o que eu te devo. Mas lá na casa do meu pai é muito melhor. E ele começou a entender, a compreender a burrada que ele tinha feito. E a Bíblia diz o seguinte, e ele se levantou e foi ter com seu pai. Mudança de pensamento, mudança de rumo, mudança de propósito. Esse é o arrependimento bíblico que Deus quer de nós. Olha só que interessante, eu queria ler um texto com vocês agora. 2 Coríntios 7, verso 9 até o 10. Abre aí, para você compreender um pouquinho mais o que eu estou falando. A verdade é que a gente costuma dizer que arrependimento é tristeza e mudança de rumo. Tristeza pelo que fez e fazer diferente. Geralmente é isso que a gente tem na ponta da nossa língua. Esse texto aqui, ele explica um pouquinho melhor essa ideia. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10. E ele vai dizer aqui algo interessante. 7, 9 e 10. Diz o seguinte: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, basicamente o texto está dizendo aqui que a tristeza em si não é arrependimento, porque ela pode, se for feita com Deus, levar ao arrependimento. Mas se ela for feita segundo o mundo, ela pode levar para a morte. Foi o caso do que aconteceu com Judas. Ele se arrependeu no sentido de tristeza, mas ele não conseguiu mudança, ele não conseguiu mudança de propósito. Agora, com Deus, quando a gente vai a Deus com essa tristeza, isso pode produzir arrependimento, que é mudança de rumo. Então, tristeza em si não é arrependimento. Ficar pesaroso, poxa vida, errei de novo, fiz de novo, que coisa séria, eu não consigo fazer diferente. Sabe aquela tristeza? E aí, mas Deus me perdoa. Legal. Então, veja que Deus quer um pouquinho acima disso, um pouquinho além disso. A tristeza, ela em si não é o arrependimento. Ela pode levar ao arrependimento. O que Deus espera de mim e de você é que a tristeza pelos nossos erros, ela nos leve a uma mudança de comportamento, a pensar diferente, a viver de forma diferente, a adotar novos hábitos, a adotar novos rumos. Então, Deus não quer só que eu fique por aí me culpando e cabisbaixo. Ele quer que eu enxugue as lágrimas, Ele quer que eu levante a cabeça e diga, de agora em diante eu vou fazer diferente. Eu vou mudar a minha maneira de fazer. Eu não vou mais andar nesses caminhos. Se isso está me levando a fazer isso, eu vou abandonar isso aqui, eu vou cortar isso aqui. E eu vou mudar de direção, de rumo. Esse é o arrependimento que a gente vê na história do livro de Jonas, na história desse rei. Levou uma nação toda à tristeza, mas a mudar o seu rumo, o seu comportamento. Enfim, existem vários textos na Bíblia sobre arrependimento. Eu vou só citar alguns aqui. Lucas 15, verso 10, olha que lindo.
eu digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto é muito forte. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, não é apenas tristeza pelo erro que fez, mas mudança de comportamento, de rumo, esforço para ser diferente. Quando acontece isso, existe comoção e alegria no céu. E eu fico pensando, foi isso que aconteceu com aquele jovem lá, o filho pródigo. Deus olhava para aquela situação daquele jovem comendo comida do porco. E quando ele resolve voltar para a casa do pai, o céu ficou em festa. O céu tremeu de festa. Porque toda a ação de Deus é para ajudar a gente a enxergar que os nossos caminhos, que a gente segue por nossas próprias escolhas, ou influenciado pelos outros, não leva a gente a lugar nenhum. Mas o caminho que Deus abriu para nós, esse é o caminho que produz salvação. E Deus quer que a gente seja salvo, Deus quer que a gente seja feliz. Outro texto, 2 Pedro 3, verso 9, esse também é lindo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, talvez Jesus ainda não voltou, não resolveu o problema desse mundo de vez, porque alguém aqui nessa noite precisa adotar novos caminhos, novos rumos. Quem sabe eu, que ainda vivo nessa mesmice de ficar triste pelo que fez, mas não fazer nada para mudar. Outro texto, Atos capítulo 2, verso 38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que lindo. Esse texto fala de mudança e fala do batismo como um selo dessa mudança, como um simbolismo dessa mudança de direção. Lucas 5,32, esse para mim é o mais lindo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus busca corações arrependidos. Enquanto nós pensarmos que a nossa vida está 100%, eu estou indo muito bem, eu estou justo e santo, parece que Deus olha e diz, então esse aqui não precisa de mim. Mas quando eu entendo que eu preciso de mudança, quando eu procuro novos rumos para seguir, Jesus, aí é que esse aqui que eu quero ter negócio com ele. É esse aqui que eu quero me aproximar dele. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Mas ele não quer só encontrar os pecadores. Ele quer convidar a gente a uma mudança, a um arrependimento. Diz que uma vez um evangelista, fazendo aí uma série de conferências, ele encontrou um sujeito que dizia assim, olha, eu não preciso desse negócio, eu não preciso de arrependimento. Eu sou uma pessoa 100% boa. Eu não preciso de arrependimento. E ele tentou de todas as formas explicar e tal. Você precisa, nós precisamos nos arrepender. E ele dizia, não tenho. Eu não tenho nada que eu lembre aqui, que eu fiz, que eu preciso de arrependimento. Quer saber? Eu sou um bom marido, eu cuido bem da minha esposa, eu também sou um bom trabalhador, eu faço tudo o que tem que fazer no meu emprego, eu trato bem o meu patrão, eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca, fiquei devendo para alguém. Então, eu sou um bom pai, eu cuido dos meus filhos, eu sou um bom vizinho, eu até, cumprimento os meus vizinhos, tenho amizade com eles. Eu não tenho nada. O que eu preciso de arrependimento? E aí o evangelista não sabia o que fazer. O que eu vou falar para esse camarada? Ele não sente que precisa de arrependimento? Aí, falando ali, conversando com ele, o Espírito Santo falou uma coisa engraçada, uma coisa sem muito sentido na mente dele. Diz, pergunta para ele sobre o biscoito. E o camarada, o pastor, pensou assim, mas biscoito? O que tem a ver com a nossa conversa? E aquela impressão forte do Espírito Santo disse, fala para ele, pergunta sobre o biscoito. E o pastor olhou e disse, então é o seguinte, eu estou sentindo aqui vontade de fazer uma pergunta engraçada para você, que eu não sei o porquê, mas Deus me mandou eu perguntar. Você diz aí que é santo, mas e o biscoito? Aí o rapaz assim levou um choque na hora, né? Ele olhou assim, biscoito? Sim, e o biscoito? Ele ficou surpreso de novo,
e começou a ficar vermelho. Sabe quando a pessoa fica com vergonha? Começou a ficar corado assim na frente do pregador, biscoito. É isso, e o biscoito? E ele começou a chorar naquele momento. Começou a chorar e o pregador... E agora? O que aconteceu? Tão grave assim com o biscoito. E aí ele foi explicar. Ele disse, olha, quando eu era pequeno, os meus pais, eles eram muito pobres. E nós éramos em 6 irmãos lá em casa, 6 irmãos. E a minha mãe, a única coisa boa que ela dava pra gente comer era o biscoito. Só que como nós éramos muito pobres, ela mantinha o pote de biscoitos guardado no armário com chave, para ir racionando para durar o mês todo. Certo? Para deixar a gente feliz, aquele biscoito com um pouquinho de açúcar por cima. Mas eu descobri onde a minha mãe guardava a chave. E eu ia lá no armário, abria o armário, comia o biscoito sozinho. Depois a minha mãe achava, cadê o biscoito? Ela colocava todos nós assim na frente e dizia, quem de vocês pegou o biscoito? E eu negava com todas as forças. Olhava para os meus irmãos e dizia, vocês, hein, seus fingidos? Por que vocês não confessam aí? E sabe, a minha mãe nunca descobriu que fui eu que comia o biscoito, nem os meus irmãos. Minha mãe morreu, meus irmãos cresceram, e até hoje esse negócio me persegue. E aí o pregador disse, está aí. Todos nós temos uma história do biscoito. A verdade é essa, ninguém é santo, né? Ninguém é tão santo que não precise ser tocado pelo amor, pela graça de Deus, para buscar novos caminhos. Quais são os biscoitos que você tem, as histórias de biscoito que você tem escondida na tua vida? Quais são? Jesus Cristo veio para chamar pecadores ao arrependimento. E eu queria ler o último texto dessa noite, para a gente encerrar, que é Provérbios, capítulo 28. Deixei um texto mais lindo sobre esse tema, na minha opinião, para o final. Provérbios 28, verso 13, diz assim, e o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus chega para mim e para você hoje e diz, e aí, qual é a história do biscoito que você tem escondida dentro do teu coração, dentro da tua vida? Quais são os conceitos que você precisa mudar? Quais são os hábitos que você precisa fazer diferente? Que te trazem tristeza. Eu quero um pouquinho mais do que isso, eu quero novos rumos. E a bênção é, se você vier para Deus e confessar, Ele diz, você vai alcançar misericórdia. Você vai alcançar um coração que vai se inclinar para você. Deus vai se inclinar para você e vai dizer, filho, vem comigo que eu vou te ajudar a vencer. Vem comigo que eu vou te dar uma vida nova. Vem comigo que eu vou operar um milagre na sua vida. Vem comigo que eu vou dar a paz que você precisa. Mas aquele que não confessa, jamais prosperará. Qual é a história do biscoito que você tem hoje na tua vida? Para pedir perdão a Deus. Para buscar essa reconciliação. Para ir até Ele e confessar. E hoje dizer, Senhor, eu quero fazer diferente. A bênção é que amanhã vai ser um novo dia. E como a Bíblia diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você pode começar a fazer de novo. Você pode começar a fazer diferente. Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu também quero. Eu quero um novo começo. Eu quero fazer diferente. E eu também tenho uma história de biscoito que eu preciso de arrependimento, que eu preciso de mudança. Nós vamos ter uma música para encerrar a nossa mensagem dessa noite. E essa música fala sobre a volta de Jesus. Fala sobre essa promessa. É uma música forte. É uma música impactante, que fala que o nosso rei está vindo. E essa é uma oportunidade para a gente pensar nessa grande promessa. E a gente fazer hoje um concerto com Deus. Nós precisamos hoje pensar, Senhor, quais são as áreas da minha vida que precisam de reforma? Jesus está voltando. E eu preciso hoje, não deixar para amanhã não, de mudança, de arrependimento. Então ouça a música,
Conversa com Jesus sobre essa promessa da volta dele, desse chamado para ser diferente, para viver diferente. E quem sabe enquanto você ouve a música, você pode fazer uma oração, você pode confessar para ele algo que está aí doendo no teu coração, que ele vai dizer: filho, vem comigo agora, vamos sair dessas portas aqui para ser diferente. Aproveita esse momento, conversa com Deus. Depois eu quero orar por você, para a gente terminar o culto dessa noite. Aproveita esse momento para falar com ele. Deus abençoe. Eu escuto o rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto pra clamar e anunciar que sua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em cada tempo, em cada ação, o momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisto é revelado o verdadeiro evangelho que ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei quem mudou a história. Eu verei. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. O momento em que verei quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei.
Santo Deus, aqui estamos nós, na Tua presença, Pai, temos certeza disso. E obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre olha para nós com olhos de amor, com olhos de um pai que ama seus filhos, como um pai que nunca desiste, que nunca dá como perdido um dos seus filhos. É um pai que sempre está trabalhando para alcançar o nosso coração, cada área, cada pedacinho do nosso coração. Nós vivemos num mundo, Senhor Deus, de muitos caminhos errados, de muitos conceitos distorcidos, de uma cultura, Senhor Deus, que invade a nossa mente e que muitas vezes nos leva por caminhos tortuosos, Senhor. Diante disso, nós olhamos para o Senhor e o Senhor está ali sempre nos chamando a se aproximar, a estar mais perto, a mudar de caminho, a andar na Tua direção, nos Teus planos, na tua lei, nos Teus propósitos, na Tua verdade, na Tua luz. Porque o Senhor é um Deus que ama, que se importa com a nossa felicidade. E do outro lado existe esse inimigo que, iludindo, tenta nos levar para caminhos de sofrimento. Obrigado pelo exemplo do rei de Nínive, Senhor, que reconheceu que estava em caminhos errados, reconheceu que precisava de mudança, se arrependeu, Senhor. Não apenas sentiu tristeza, mas decidiu trilhar novos caminhos ao Teu lado. O Senhor chega ao nosso coração hoje da mesma maneira e nós queremos fazer o mesmo. Talvez nós não temos aqui nenhuma grande tristeza, nenhuma grande pisada de bola para mudança, para fazer diferente, ou que trazendo tristeza para o nosso coração. Mas nós temos as histórias dos biscoitos, alguma coisa na nossa vida que a gente sabe, que nós sabemos que precisa de mudança, porque o rei está voltando. E Senhor, nessa noite nós levantamos as mãos, nós recebemos essa palavra no nosso coração e queremos sair daqui para sermos pessoas diferentes. Queremos abandonar aquilo que precisa ser abandonado, modificar hábitos que precisam ser modificados. E nessa noite nós confessamos ao Senhor e pedimos que o Senhor se incline e nos ajude, por favor, a vencer ao Teu lado. Por favor, Senhor, se alguém aqui está trazendo o peso de um pecado grave no coração, está com o coração, Senhor Deus, rasgado de tristeza, junta, Senhor Deus, os pedaços, dá a mão para essa pessoa e que ela possa sair daqui sabendo que foi perdoada. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos, alcançamos misericórdia e podemos começar de novo, fazer diferente. Então cuida dessa pessoa. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor Deus, todos os que são aqui, membros que estão espalhados em Curitiba, que no sábado possamos nos encontrar para celebrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.